No projeto de lei, você vai conhecer as propostas dos 63 deputados estaduais baianos. As ideias são colocadas no papel e, caso sejam aprovadas aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, elas viram lei. Olá, estamos com o deputado estadual Eduardo Salles, que foi secretário durante 6 anos no governo Jacques Wagner. Nós vamos discutir hoje alguns projetos de lei que tramitam aqui na casa e que é de autoria do deputado estadual Eduardo Salles. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um enorme prazer tê-lo aqui no plenário da Assembleia Legislativa para discutir um pouco a respeito dos projetos de leis, da autoria do senhor. Sem dúvida, Fernanda. A gente, com essa experiência nova no parlamento, é muito bom poder, nesse momento, passar para a população o nosso trabalho do dia a dia aqui na Assembleia, que é um trabalho, na verdade, no campo e na cidade. A gente está em contato com as populações, entendendo as demandas da população e trazendo para aqui para formular leis que melhorem a vida da população lá no interior e nas grandes cidades. Deputado, antes de iniciarmos o nosso debate, vamos assistir um vídeo pequeno a respeito do projeto de lei do senhor sobre a fécula de mandioca, adicionar 10% da fécula de mandioca ao pãozinho francês. Vamos assistir um pouquinho, tá? O projeto de lei na ALBA prevê a adição de 10% de fécula de mandioca ao pãozinho francês, um dos principais alimentos das refeições das famílias e presença constante na mesa dos baianos. A ideia é que a substituição aconteça de forma progressiva, 2%, 4%, 6%, 8% e 10% nos 5 anos seguintes à aprovação do projeto de lei. A proposta já esteve em discussão em 2012, quando foi apresentada pelo então deputado estadual Mário Negromonte Júnior. Agora a matéria reapareceu com a autoria do deputado estadual Eduardo Salles, também do PP. O progressista Eduardo Salles, que já foi secretário de Agricultura do Estado da Bahia durante 6 anos e é presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa da Bahia, só vê benefícios no projeto. Segundo ele, na Bahia, a mandioca é produzida em sua grande maioria por produtores da agricultura familiar nos 417 municípios do estado. Dessa maneira, o aumento da demanda trará impactos significativos do ponto de vista social e também serão criados novos postos de trabalho. Apesar da defesa do deputado ao projeto, a proposta encontra resistência de profissionais do setor de panificação e das panificadoras. Eles alegam que a mandioca, apesar de não conter glúten, é 600% menos nutritiva do que a farinha de trigo e também mais cara. Outro receio dos empresários é que os moinhos teriam que se readaptar para a produção da fécula de mandioca. O debate, que já dura mais de 5 anos, tem uma justificativa. Sozinho, o Estado consome mensalmente mais de 650 milhões de unidades de pão francês, o tradicional cacetinho, segundo estimativas da Associação de Proprietários de Padaria. Cerca de 30% de todo esse volume é comercializado apenas em Salvador. Agora vamos saber do autor da proposta os benefícios do projeto e o porquê da resistência das panificadoras. Acabamos de assistir o vídeo aqui do deputado estadual Eduardo Salles sobre o projeto de lei. Deputado, fala um pouco para a gente sobre esse projeto de lei do senhor, adicionar 10% da fécula de mandioca ao pãozinho francês. Esse projeto está tramitando aqui na casa desde 2012. Na época, quem apresentou foi o deputado estadual Mário Negromonte Júnior e o senhor reapresentou. Há alguma diferença? Olha, sim, são diferenças marcantes. Na verdade, o deputado Mário Júnior, quando apresentou esse projeto em 2012, nós assessoramos ele, eu estava na Secretaria de Agricultura do Estado, com o objetivo de mudar a vida no interior da Bahia. Qual é o objetivo desse projeto, para que a população possa entender, Fernanda? A Bahia é o segundo maior produtor de mandioca do país. Os 417 municípios, ou seja, todos os municípios da Bahia produzem mandioca. É a única cultura que é cultivada em todos os municípios da Bahia. Pela agricultura familiar? A grande maioria pela agricultura familiar.
E o que é que isso pode fazer? Pode causar uma diferença enorme na geração de empregos no campo. Por quê? Porque a mandiocultura, ela hoje tem uma demanda restrita. Então, o que é um produto agrícola? É oferta e demanda. Então, a partir do momento que nós necessitamos de mais produtos, a gente tem uma necessidade de produzir mais para poder viabilizar aquela demanda que é feita. Então, qual é o nosso objetivo? Gera postos de trabalho? Gera milhares de postos de trabalho. Por quê? Aí eu venho claramente explicar para você. Hoje, a farinha de trigo que é utilizada no nosso pãozinho baiano, no pãozinho francês, ela na sua grande maioria, importada de diversos produtos, como a Argentina, até a Rússia importa trigo para a Bahia e para o Brasil. Então, esses produtos importados, eles causam até um déficit na balança comercial e não geram nenhum emprego no nosso país. Nós não temos competitividade de produzir trigo, a não ser alguns estados do sul que ainda trabalham com a produção de trigo. Então, qual é o nosso objetivo com esse projeto? É uma cultura nativa, tradicional e que poderia gerar milhares de empregos como a mandiocultura, a gente substituir esse produto, a farinha de trigo, em 10%. Por que 10%? Não é tirado do chapéu nenhuma mágica. A Embrapa tem estudado ao longo dos anos e comprovou que é possível se aplicar até 20% no blend, digamos assim, na mistura da farinha de mandioca, da fécula de mandioca com a farinha de trigo, sem causar nenhuma diferença no sabor e, ao contrário, melhora, segundo a própria Embrapa, o professor Joselito Moura está à disposição, inclusive, para qualquer momento vir esclarecer isso para a população. A fécula de mandioca, ela não possui o glúten, que hoje é uma coisa que toda a população se preocupa com a questão do glúten, que causa aquela saciedade, aquele sentimento de embuchado. Agora, a quantidade de proteína também é menor da mandioca em relação à farinha de trigo? Não, a mandioca, e esse estudo, volto a dizer, é feito pela Embrapa, não é feito pelo deputado Eduardo Salles, é que a mandioca ela tem diversas características benéficas para ser introduzida no pão, inclusive muitas coisas que muitos panificadores aceitam e dizem que realmente é verdade, é a durabilidade do pão na prateleira, Fernanda. Dizem que a Embrapa comprovou que dura mais um pãozinho baiano, um pãozinho francês na prateleira a partir do momento que ele é utilizado a fécula de mandioca. Deputado, agora são 650 milhões de pãezinhos francês consumidos no estado baiano, 30% aqui na capital, né? Desse número, 30%. Há produção de mandioca suficiente no estado da Bahia para essa demanda? Fernanda, nós somos o segundo maior produtor de mandioca do país e podemos aumentar em muito essa eficiência. Eu, quando estive secretário, nós elaboramos um programa chamado Reniva, que é um programa para melhorar a produtividade. Nós vamos dobrar a produtividade por área, por hectare, da mandioca para o pequeno produtor. Então, nós fizemos uma parceria entre o Estado e a Embrapa, nós coletamos as melhores mudas de mandioca em cada região, levamos para a Embrapa, tratamos aquelas mudas e foi para o Instituto Biofábrica, onde essas mudas são reproduzidas iguaizinhas. E aí a gente faz um processo que chama maniveiro. Nós mandamos para as diversas regiões, para um pequeno produtor produzir 1 hectare daquela muda, que vai dar milhares de mudas e ali a gente distribuir para todas as regiões. Então, é um trabalho conjunto de produção, de aumentar a produtividade, de melhorar a produção, junto com as indústrias de fécula de mandioca que nós temos na Bahia. Então, por isso que o meu projeto não introduz 20% e no projeto prevê 10% e da seguinte forma, 2% por ano. Por quê? Porque 2% por ano nós vamos trabalhando para cada dia mais a gente ter uma produção e fazer com que a gente gere esses empregos diretos. Então seriam 5 anos? 5 anos. Em 5 anos nós teríamos 10% da fécula de mandioca, metade do que a Embrapa cita que seria sem modificar em nada o sabor, modificar em nada as características do pãozinho. Então, sem dúvida alguma, isso vai mudar a vida no interior da Bahia de muitas pessoas e a gente vai ter daqui a pouco um estado muito mais com a condição de não ter esse êxodo rural que está acontecendo hoje, Fernanda. Nós temos que nos preocupar, gente. Hoje, o interior da Bahia está indo para as capitais e isso está prejudicando muito a questão da violência, a questão dessa concentração urbana
tem prejudicado muito, e a gente tem um estado maravilhoso com 56 milhões de hectares e que é um estado grandioso e que a gente pode cada dia mais avançar com a agroindustrialização. O que é isso? É produzir mandioca e agroindustrializar, fazer a fécula de mandioca nessas indústrias que nós temos hoje no município de Lages, no município de Vitória da Conquista e diversas outras espalhadas em toda a Bahia. Deputado, por que há tanta resistência das associações de panificadores? Porque os panificadores têm resistência que esse projeto seja aprovado aqui na casa? Olha, eu acho que 3 coisas importantes. Um é um grande lobby, um forte lobby do trigo. Os importadores de farinha de trigo, eles têm um poder enorme nesse país. Então, sem dúvida alguma, é esse um ponto prioritário. Depois, eu cito a falta de conhecimento de alguns em relação ao projeto. Porque o projeto que foi colocado pelo deputado Mário em 2012 é totalmente diferente desse projeto. Quais são os principais pontos diferentes? Na verdade, esse projeto do deputado Mário, ele puxou um projeto de uma deputada chamada Elcione Barbalho, uma deputada federal que colocou esse projeto. E esse projeto, ele não tem embasamento técnico. E o projeto sem embasamento técnico, sem um cronograma, como foi feito aqui na Bahia, não realmente é complicado. Então, eu até concordo com a indústria panificadora naquele momento, quando ela rebateu aquele projeto. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um projeto diferente. Nós pegamos aquele projeto do deputado Mário, mas nós fizemos um outro formato, colocando o que a Bahia consegue fazer com a pesquisa junto, que é a questão da Embrapa. Então, fizemos uma coisa diferenciada e que, sem dúvida alguma, não vai prejudicar em nada. E eu tenho certeza, hoje já conversei esses últimos tempos com a indústria panificadora, com o sindicato, e tenho certeza que em breve nós vamos estar fazendo pãozinho não só com fécula de mandioca, mas pãozinho com chocolate e outros agregados que a gente tem aqui na Bahia e que vão somente engrandecer a condição do consumidor poder provar uma condição diferenciada. Deputado, qual a situação deste projeto aqui na casa? Já passou pela CCJ? Como está a tramitação? Esse processo está exatamente na Comissão de Constituição e Justiça, já sendo, já tem uma relatoria, já tem uma sinalização de aprovação e depois aí deve ir para diversas outras comissões, a Comissão de Agricultura e eu sou presidente da Comissão de Agricultura, estaremos lá para discutir e tirar qualquer dúvida tanto dos panificadores como da população. Deputado, em relação aos projetos que são apresentados pelos próprios deputados aqui na casa, alguns deputados se dizem um pouco frustrados por acaso aprovar mais projeto do Executivo do que do próprio Parlamento. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Olha, já houve uma sinalização do novo presidente, Ângelo Coronel, de que os projetos em pauta serão votados sim. Foram pedidos 3 projetos de cada 2 ou 3 projetos de cada parlamentar, priorizando. Então, eu, por exemplo, tenho 9 projetos na casa. Eu sinalizei 3 projetos, aliás, sinalizei 4 projetos que eu tenho um interesse maior em aprovar. Esse do pãozinho baiano, que nós falamos agora, tem um projeto de reutilização dos alimentos. Como seria esse projeto de reutilização? Esse projeto é simples. Hoje, a população tem que entender que nós temos uma situação muito difícil. Os restaurantes de comida Aquilo e diversos restaurantes, quando acaba o horário de almoço, o horário de jantar, eles simplesmente jogam fora toneladas de alimentos que estão em perfeita condição de uso. E, ao mesmo tempo, nós temos instituições filantrópicas, orfanatos, asilos, instituições diversas que necessitam desses alimentos e que não tem como comprar. O que é que as pessoas me procuraram, esses donos de restaurante? E eu fui entender por que vocês não doam esses alimentos para essas instituições. Eles disseram, não podemos, porque se a gente doar um alimento e aquela pessoa, por algum motivo, seja até pelo alimento ou não pelo alimento, passa mal ou morrer, nós somos culpados daquele ali. Tudo bem. E o que diz o projeto do senhor? Eu fui buscar argumentos para poder contrapor isso. E fui e achei, não precisa se reinventar a roda, Fernanda. Eu fui lá e copiei, adaptando a Bahia, um projeto de um colega deputado de São Paulo, que fez esse projeto em São Paulo. E já foi aprovado lá? Já foi aprovado na Assembleia de São Paulo, sacramentado. Então, o que é? Na verdade, a entidade, vamos dizer, a entidade de Irmanduce, ela quer receber de um restaurante, que é o restaurante de Fernanda. Há uma assinatura de um termo entre o restaurante e aquela entidade, no qual a entidade receptora
ela acusa que ela vai botar um nutricionista para testar o alimento no momento da doação e vai atestar que aquele alimento estava em perfeitas condições de alimentar a população. Imediatamente aquilo ali se torna um cotidiano e aquilo ali acontece todos os dias. Então nós vamos ter toneladas de alimentos que são jogadas hoje no lixo, nós vamos poder utilizar para milhares de pessoas que estão aí precisando tanto desses alimentos. Então eu acho que esse projeto eu chego a arrepiar, porque eu acho tão estruturante, tão importante e a gente precisa fazer isso para mudar a vida de milhares de pessoas. Então tenho certeza também que vamos avançar nesse projeto. Também está na CCJ? Também está na CCJ, vai a votação na CCJ na próxima semana. Um outro terceiro projeto, Fernanda, sobre a família? O projeto de instituir o Dia Estadual da Família. É um projeto conjunto meu com o deputado Éder Santana, é um deputado colega que é muito ligado também à igreja, e nós decidimos fazer um projeto conjunto, que é um projeto com a finalidade ecumênica. Na verdade, nós não estamos ali privilegiando nenhum tipo de religião, mas nós queremos privilegiar essa grande instituição que é a família. Por quê? Porque nós vemos hoje os jovens do nosso estado, do nosso país, num momento muito delicado. Você acha que a instituição família, as pessoas não estão acreditando mais na instituição família? Fernanda, eu acho que nós temos que aproximar muito mais as famílias. Eu tenho 3 filhos, eu acho que nós temos que estar mais próximos. Por quê? Porque hoje a vulnerabilidade desses jovens, principalmente jovens de classe mais baixa, eles estão susceptíveis a essa questão do crack, das drogas, entraram de uma forma muito feroz e eles têm tirado a vida e têm tirado o futuro de milhares de jovens no nosso estado, no nosso país. O senhor acha que há facilidade também pela tecnologia, pela internet? Eu acho que até as leis, Fernanda, quando você estabelece uma idade para ser penalizado, hoje o tráfico ele quer puxar os jovens que não estão na idade legal de estarem aptos para, vamos dizer, estarem presos definitivamente, e aí eles puxam, eles dragam esses jovens, essas crianças que eu digo. Hoje a gente vê crianças com a pistola na mão, de criança de 11, 12 anos, em todos os cantos. Eu que rodo o interior do estado, o interior era uma coisa, hoje é outra, e no Brasil inteiro. Não é culpa de um governo, é uma situação que passa o nosso país. Então, eu acredito que com esse projeto, a gente valorizando a família, a gente colocando o dia 21 de outubro como o Dia Estadual da Família, nós vamos ter ali um momento de discussão, de reflexão, da gente poder fazer com que as famílias entendam, seus pais, de que a responsabilidade sobre os filhos é sua. Vocês, pais, não pensem que vocês mandam os filhos para as escolas e os filhos lá vão ser educados. Não, quem tem que educar os filhos são os pais, são a família. Nós temos que estar cada dia mais perto. Às vezes que a gente vê um filho mais distante, nós temos que puxar ele para o nosso lado. A família é a base de tudo. Agora, esse projeto, dia 21 de outubro, que o senhor disse, para instituir o Dia da Família, seria uma mobilização aqui em todo o estado, nas escolas, em hospitais? Exatamente, em tudo? Isso seria uma data colocada no calendário oficial do estado e no qual nós teríamos, já existem alguns no interior do estado, alguns municípios que já criaram o Dia da Família, o Dia Municipal da Família, e a gente criando o Dia Estadual. Nós vamos ter agora uma condição de discutir efetivamente as igrejas, as diversas igrejas. Volto a dizer, é um projeto que não tem é ecumênico. A gente quer tratar todas as igrejas juntas, a gente tratar da família de uma forma bem importante. Então, o Estado, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, a gente discutir o que é que nós podemos fazer mais para que as famílias sejam, essa instituição família seja cada dia mais valorizada e que a gente possa, com esse dia de reflexão, de debates, a gente poder fazer com que a gente mude esse conceito e traga mais para junto esses jovens que por muitas vezes estão caindo num caminho que não é o caminho que todos nós pais desejamos para os nossos filhos. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas hoje conversamos sobre 3 temas importantes, projetos de lei aqui do senhor, de autoria do senhor, e muito importante para a população baiana ficar sabendo um pouco sobre qual é o papel do deputado, que é elaborar lei e fiscalizar o executivo, né, deputado? Sem dúvida, Fernanda. Agradeço bastante a esse momento. Acho que esse programa é estruturante, maravilhoso, não só para a Assembleia, mas para a população que está ouvindo, porque é importante. Com tudo que tem passado a política nacional, as pessoas só ligam a televisão e só veem desgraça, só olham para todos os políticos de uma forma muito
ruim. E a gente tem que mostrar que não é só assim. A gente, em todo lugar, tem pessoas boas, pessoas mais. E esse é o momento da gente poder mostrar que aqui, nessa casa, nós, deputados, podemos mudar a vida de vocês. Então, tragam mais projetos, procurem a mim, ao deputado Eduardo Salles, a outros deputados, e tragam sugestões. Nós podemos aqui fazer projetos de leis para mudar a sua vida no dia a dia. Estamos à disposição. Obrigada, deputada. Obrigado a você. Até o próximo programa.